tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Estávamos conversando até então sobre o movimento retilíneo uniforme, né? O movimento uniforme, aquele que a principal característica era o quê? A velocidade constante. A velocidade não varia no movimento retilíneo uniforme. Hoje nós vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. E qual o conceito novo que vai aparecer para a gente aí? É o conceito de aceleração. O que é aceleração? Aceleração é sempre quando acontece a variação, a mudança da velocidade de um determinado corpo. Por exemplo, vamos pensar que nós temos 15 biscoitos. Aí chega amanhã, eu não como e não dou para ninguém e ninguém pega biscoito de mim. Então amanhã eu também vou continuar tendo 15 biscoitos. Depois de amanhã, continuo tendo 15 biscoitos. No próximo dia, continuo tendo 15 biscoitos. Então o que aconteceu aí? Eu mantive a quantidade de biscoitos uniforme e constante. Beleza? Porque eu não retirei, eu não comi e não dei nenhum biscoito para ninguém. Essa é uma analogia dos biscoitos que eu estou fazendo para o movimento uniforme, onde a velocidade era constante. Então, no nosso caso aqui, a quantidade de biscoitos faria o papel de velocidade. Para a gente entender melhor, tudo bem? Vamos supor agora que eu tenho esses biscoitos, hoje esses 15 biscoitos, e amanhã eu passo a ter 17, depois de amanhã eu passo a ter 25, depois de amanhã eu passo a ter 30, depois eu passo a ter 32 biscoitos. O que aconteceu? Eu comecei a ganhar mais biscoitos, mas não foi de uma maneira uniforme, vocês perceberam? Eu tinha 15, passou para 25, depois passou para 32, depois passou para que eu nem lembro mais. Quer dizer, eu estou querendo mostrar para vocês que essa quantidade ela não variou de forma uniforme, né? Então ele teve uma variação, né? No caso aí, se a gente fosse fazer analogia com a velocidade, teria sim a variação de velocidade, não seria como no primeiro caso, que manteve constante a quantidade de biscoitos, que no nosso caso, trazendo aqui para a física, seria velocidade, beleza? Então essa variação não seria de uma maneira uniforme, né? Agora, se eu falo que hoje eu tenho 15, amanhã eu tenho 17, depois eu tenho 19, depois eu tenho 21, depois eu tenho 23, vocês percebem que a variação da quantidade de biscoitos se manteve constante, ou seja, ela variou uniformemente. A cada dia que passou, aumentavam-se 2 biscoitos, não é isso? 17, 19, 21, 23, beleza? Então aí eu tenho uma variação na quantidade de biscoitos de uma forma uniforme, né? Então vamos entender o que vem a ser essa aceleração. A aceleração nada mais é que a variação da velocidade de um corpo qualquer, beleza? Então o tempo está passando e a velocidade está variando à medida que o tempo passa. Então se a velocidade varia, aparece essa coisa nova que a gente dá o nome de aceleração. E como que eu calculo essa aceleração? A aceleração não é variação da velocidade num certo intervalo de tempo? Então, matematicamente, para eu calcular a aceleração, eu vou utilizar isso aí, ó. A aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo decorrido. Ou seja, é a velocidade final que o meu corpo vai adquirir, menos a velocidade de onde ele partiu, a velocidade que ele começou o movimento, dividido pelo tempo final, ou seja, o tempo que parou o movimento, e o tempo de onde começou, o tempo inicial. Então, olha lá, para a gente entender melhor a formulinha ali, ó. A aceleração é ΔV dividido por ΔT. Relembrando que a gente já falou aqui lá no primeiro ciclo, né? O que é o delta? Delta significa variação. Esse triângulozinho aí, ó. Esse triângulozinho significa delta, né? ΔV dividido por ΔT. Ou seja, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E como que eu calculo a variação de alguma coisa? É sempre alguma coisa do final menos aquela coisa do inicial.
No caso, ΔV, variação da velocidade, é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Né? Então, da nossa fórmula aí, o que a gente pode falar? O A é a aceleração, o ΔV é a variação da velocidade, o V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o ΔT é o intervalo de tempo decorrido, ou seja, o tempo total que esse móvel desenvolveu o trajeto, o T é o instante de tempo final, T0, o instante de tempo inicial. A unidade de medida de aceleração no Sistema Internacional de Unidades é o metros por segundo ao quadrado. Né? E como que a gente vai entender isso daí? Ó? Vamos imaginar esse corpo aí. Ó, e que esse corpo mantém uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que significa isso? Essa bolinha de gude aí, ó, mantém uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa, não confundir velocidade constante com aceleração constante. Velocidade constante é aquela que não varia. Né? Então eu teria a bolinha ali o tempo inteiro com a velocidade de 2 metros por segundo, V2, 2 metros por segundo, V3, 2 metros por segundo, e sempre o espaçamento, ou seja, a distância percorrida pela bolinha, não mudaria, não aumentaria e nem diminuiria, porque a velocidade não variaria. Beleza? Só que no nosso caso aí eu tenho aceleração constante. O que vem a ser aceleração constante? Olha lá, no instante de tempo 0 segundos, eu tenho a velocidade inicial 0, ou seja, a bolinha está parada. No instante de tempo 1 segundo, a bolinha já está com uma velocidade de 2 metros por segundo. No instante de tempo 2 segundos, a bolinha aumenta a velocidade para 4 metros por segundo. No instante de tempo 3 segundos, essa bolinha aumenta a velocidade para 6 metros por segundo. E no instante de tempo 4 segundos, a nossa bolinha aumenta a velocidade para 8 metros por segundo. O que você percebe que está acontecendo aí com o valor da velocidade? A cada 1 segundo de tempo decorrido, a minha velocidade aumenta de 2 metros por segundo. Então, fisicamente, eu posso falar o quê? Que a cada 1 segundo, a velocidade da bolinha aumenta de 2 metros por segundo. Por isso que a aceleração é constante de 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Por isso, 2 metros por segundo ao quadrado. O que você pode perceber aqui também? Ó? Vamos pegar o cursor. No primeiro metro decorrido aqui do trajeto, olha lá. Eu tenho esse espaçamento, né, de 0 a 1 metro. Nesse primeiro segundo, né, melhor dizendo. Nesse primeiro segundo aqui do trajeto, a bolinha percorreu 1 metro. Só que depois, no segundo segundo, ela não percorreu só apenas 1 metro. Ela percorreu 3 metros. Já no próximo segundo, ela, ó, de 2 segundos para 3 segundos, ó, no próximo segundo, ela já percorreu 5 metros, né, de 4 para 9. Então, o que a gente percebe no movimento acelerado? Que as distâncias percorridas, elas vão aumentando a cada segundo. Por isso que aparece o quê? A aceleração. Beleza? Se fosse lá no nosso movimento passado, no movimento uniforme, né, no MRU, movimento retilíneo uniforme, a gente perceberia que sempre o quê? De 0 para 1 metro, depois 2 metros, depois 3 metros, depois 4 metros. E os espaçamentos aqui seriam todos iguaizinhos. Por quê? Porque a velocidade aqui seria sempre o quê? 2, 2, 2, 2 metros por segundo. Né? Então não teria aceleração. Então esse espaçamento não iria aumentando. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos entender então a aceleração matematicamente, né? Se a aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo, vamos relembrar no sistema internacional qual que é a unidade de velocidade? Não é metro por segundo? E a unidade de tempo é segundo. Aqui eu não tenho uma divisão de duas frações? Como é que eu faço a divisão de duas frações lá da matemática? Eu repito a primeira, então eu repito aqui o metro por segundo, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de S? 1 sobre S. Né? Não é como se eu tivesse aqui S sobre 1, o inverso de S sobre 1 inverte.
é 1 sobre S. Quando eu multiplico aqui, ó, metro vezes 1 dá metro. E segundo vezes segundo é segundo ao quadrado. Então, por isso, pessoal, que a unidade de aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Aí você vai me perguntar, Reinaldo, e se a velocidade do corpo estiver em quilômetro por hora? Existe a unidade de aceleração quilômetro por hora ao quadrado? Não, nós vamos trabalhar sempre com a unidade de aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, quando a velocidade do corpo estiver em quilômetros por hora, a gente vai voltar lá no módulo 1 e a gente vai relembrar que como que eu transformo de quilômetro por hora para metro por segundo? Eu divido por 3,6, beleza? Por exemplo, se eu tenho lá 72 km por hora, eu quero passar para metro por segundo, o que eu tenho que fazer? Pegar os 72 e dividir por 3,6, que a gente já fez aí várias vezes em alguns exercícios no módulo passado, encontramos o quê? 20 metros por segundo. Então, sempre que eu tiver no meu exercício para calcular a aceleração de um corpo e a velocidade estiver em quilômetros por hora, eu tenho que dividir por 3,6 para transformar para metro por segundo, para poder trabalhar na fórmula. Tudo bem? E no exemplo anterior aí, ó, qual que seria a aceleração? Vamos voltar lá no desenho para a gente relembrar. Olha lá. Qual foi a variação da minha velocidade? Não variou de 0 até 8 metros por segundo? E o tempo? O tempo não variou, olha lá, de 0 segundos até 4 segundos? Então, o ΔV vai ser o quê? 8 menos 0. E o ΔT, 4 menos 0. Então, voltando lá na nossa formulinha, olha lá. Variação da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial, 8 menos 0. E a variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial, 4 menos 0, 4. 8 dividido por 4, então a nossa aceleração, como a gente já sabia, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Até fazendo aquela análise pelo desenho, a gente percebeu isso, que a cada 1 segundo, a minha velocidade aumentou de 2 metros por segundo. Por isso, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? E se o movimento fosse de frenagem, ou seja, eu também vou diminuir a velocidade, não vou se eu frear o carro. Aí o que ia acontecer ali naquele desenho? Seria o contrário, eu teria ali um espaçamento no início maior e esse espaçamento iria o quê? Diminuindo porque a velocidade estaria diminuindo. Então seria o contrário, que é no caso a gente tem aceleração negativa. Então, quando eu tenho aceleração positiva, eu tenho um movimento acelerado. Quando eu tenho uma aceleração negativa, eu tenho um movimento retardado, que é o que nós vamos falar aí agora. O movimento acelerado, a velocidade e a aceleração do corpo, eles vão sempre estar no mesmo sentido. E o módulo da velocidade vai estar sempre aumentando, como foi o caso aí do nosso desenho, né? E essas duas grandezas, tanto a aceleração quanto a velocidade, vão apresentar sinais iguais. Já no movimento retardado, que é o movimento de frenagem, ou seja, diminuição da velocidade, eu vou ter o quê? Velocidade e aceleração apresentando sentidos opostos, né? Então, quando eu tenho a velocidade para cá, a aceleração vai estar contrária, né? Que a tendência é o quê? Se eu aplico uma velocidade, estou aplicando a velocidade para cá e acelero para cá, então eu vou acelerar, né? A minha velocidade vai aumentar. Agora, se a velocidade está para cá e eu acelero contrário, a velocidade vai diminuir. Então, a velocidade vai ser, o nosso movimento vai ser retardado, né? Então, a velocidade diminui nesse caso. E os sinais da aceleração e da velocidade serão opostos. Beleza? Então, se a gente for fazer um resumo aí, ó, do que a gente falou, entre movimento acelerado e movimento retardado, a gente teria exatamente isso aí, ó. Quando eu tenho sinais opostos, sinais diferentes, eu tenho um movimento retardado, ó. Velocidade positiva e aceleração negativa, ou velocidade negativa e aceleração positiva, eu vou ter um movimento retardado. Agora, quando os dois estão no mesmo sentido e tem o mesmo sinal, olha lá, velocidade positiva e aceleração positiva, ou velocidade negativa e aceleração negativa, eu vou ter um movimento acelerado. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí só para complementar um pouquinho mais do que a gente falou. É um experimento, né?
Ele foi desenvolvido lá no canal do Brasil Escola, lá no YouTube. Vamos dar uma olhadinha aí. E aí, beleza? Eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre movimento acelerado e movimento retardado. Esse simulador interativo vai nos ajudar a entender a diferença entre um movimento classificado como acelerado e um movimento classificado como retardado. Olha só o que está acontecendo. Nós temos aqui um objeto sobre uma superfície onde não existe atrito. Então, uma superfície onde o atrito é zerado, não tem atrito. E nós vamos aplicar uma força sobre este objeto. Então, a força aplicada é uma força de 50 newtons. O vetor aceleração acompanha o vetor força. Então, aqui a nossa força é horizontal para a direita, então a nossa aceleração é horizontal e para a direita. E o que está acontecendo? Com o passar do tempo, está tendo um aumento da velocidade. Então, a velocidade está crescendo com o passar do tempo. Esse movimento, então, é classificado como movimento acelerado. O que acontece nesse movimento? Com o passar do tempo, o vetor velocidade, o módulo da velocidade vai aumentando. Eu classifico esse movimento como acelerado. Um movimento onde, com o passar do tempo, o módulo da velocidade vai aumentando, o valor da velocidade vai crescendo. Nesse tipo de movimento, o vetor aceleração e o vetor velocidade têm o mesmo sentido, eles estão apontando sempre para o mesmo lado. Movimento classificado, então, como movimento acelerado. Agora, olha só, nós vamos aqui colocar a máxima força e esse movimento agora é um movimento retilíneo uniforme. É um movimento onde não há variação de velocidade. O objeto está se movendo, não tem atrito e a velocidade é 40 metros por segundo. É um movimento classificado como uniforme. Nesse caso, então, não tem aceleração, não existe aceleração. Só que eu vou adicionar o atrito. E o atrito vai começar a desacelerar esse objeto. Então, olha só o que acontece. Colocando um pouquinho de atrito, 21 newtons de atrito, você começa a reparar uma diminuição da velocidade do objeto. O vetor velocidade continua aqui, apontando para a direita. Só que agora eu tenho uma força apontando para a esquerda que diminui a velocidade. Aonde que está a aceleração? Apontando para a esquerda, junto com o vetor força. Nesse caso, quando eu tenho a velocidade num sentido e a aceleração no sentido oposto, acontece uma retardação da velocidade. A velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Então, quando a velocidade diminui com o passar do tempo, o movimento é classificado como um movimento retardado. Nesse caso, o vetor velocidade e o vetor aceleração vão ter sentidos opostos. Aqui, a velocidade está para a direita, o objeto está caminhando para a direita, mas a aceleração está para a esquerda, de modo que o vetor velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Então, no movimento classificado como acelerado, vetor velocidade e vetor aceleração, mesmo sentido. Movimento classificado como retardado, vetor velocidade e vetor aceleração possuem sentidos opostos. Um outro exemplo é quando um objeto é abandonado ou quando ele é lançado verticalmente para cima. No caso de ser abandonado, o vetor velocidade vai apontar para baixo e a aceleração da gravidade sempre aponta para baixo. Então, no movimento onde um corpo é abandonado, é classificado como um movimento acelerado. Com o passar do tempo, a velocidade vai aumentando. Agora, quando um objeto é lançado verticalmente para cima, ele vai ter uma velocidade apontando para cima, mas a gravidade está apontando para baixo. Sentidos opostos, você vai ter então um movimento retardado. O que acontece é que esse corpo vai subindo, subindo e a velocidade vai diminuindo até que ele atinja a altura máxima, aonde a velocidade é nula, aonde ela é zero. Então, essa é a diferença entre movimento acelerado e movimento retardado. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, clica aqui no sininho para sempre que uma aula nova for postada, você ser notificado. Em caso de dúvida, você pode clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima e bons estudos!
isso aí, né, pessoal? Então, ó, ele fez um resumo muito bem feito, né, do que a gente falou aqui. Com esse experimento, né, esse programinha, esse aplicativo, a gente consegue perceber melhor, porque está acontecendo na nossa frente, né? No primeiro caso, o que ele fez? Ele colocou um rapaz empurrando o caixote na mesma direção da aceleração, né? Isso, ele aplicava uma força na mesma direção da velocidade, então eu tinha aí velocidade e aceleração no mesmo sentido, então o caixote ia aumentando a velocidade dele. Depois ele fez uma simulação do movimento que a gente viu na aula passada, do movimento uniforme. Ele aplicou a força máxima, onde a minha velocidade ela nem aumenta mais e não vai diminuir mais, porque não tem atrito. Não é isso? Aí no terceiro caso ele colocou atrito. O que é o atrito? O atrito é aquilo que exatamente vai tender a contrariar o movimento do corpo. Né? É como se ele estivesse tentando fazer o quê? O corpo parar. Que é o que acontece, por exemplo, um carro no asfalto, a bicicleta, uma motocicleta, né? A gente acelera, se a gente tirar o pé do acelerador, o atrito tende ao quê? A contrariar esse movimento, tende a parar esse movimento, né? Então aí a gente simulou um movimento retardado, onde a velocidade vai diminuindo até parar. E depois ele falou do movimento de queda livre, que a gente vai ver mais tarde, com mais propriedade, né? Com mais tempo. O movimento de queda livre, quando ele abandona um corpo de uma determinada altura, a velocidade vai aumentando e a aceleração também está apontada para baixo, o movimento é acelerado. Quando ele só joga o objeto para cima, verticalmente para cima, o que acontece? A velocidade está para cima, mas a aceleração da gravidade está para baixo. Então a tendência da velocidade é o quê? Ir diminuindo até que chega um ponto e ele para retornar. Não é isso? Então, dois casos aí também de queda livre, onde um primeiro é o movimento acelerado e o segundo é o movimento retardado. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa segunda aula é exatamente isso aí. A gente entender primeiro o que é aceleração, saber a diferença entre movimento acelerado e movimento retardado, ok? E falando tudo sobre isso aí, nós estamos falando do movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Tranquilo? O que vocês vão fazer agora? Se precisar de retornar na aula, retorne lá nessa aula, reveja a aula. Se precisar, dá uma lida no PET também. A gente está sempre trabalhando, sempre fazendo aula em cima do PET. Qualquer dúvida, vocês postem na sala virtual e logo depois de assistir essa aula, vocês vão partir para aquela atividade no Google Forms, né? Aquela atividade que a gente tem para desenvolver aí, para testar os nossos conhecimentos. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.